já se pegou dizendo tipo, né, ou qualquer coisa nesse sentido a cada 2 ou 3 frases suas? Bom, e se eu te falar que esses vícios de linguagem acabam com a clareza da sua comunicação? Sem contar que a repetição constante deles passa a ideia de que você não domina o assunto que você está abordando. Embora o uso deles sejam normais, isso demanda um equilíbrio para transmitir clareza em uma conversa. E é exatamente isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Antes de qualquer informação, eu quero te falar uma coisa. Vícios de linguagem são costumes que estão presentes em todo o nosso dia a dia. Portanto, é quase impossível eliminar totalmente o uso deles. Em algum momento você vai usá-los, mas o ponto mais importante aqui é como você usa eles e com qual frequência você os usa. Falar coisas como né ou tipo é normal, desde que você tenha equilíbrio no uso deles. Quando você fala usando esses vícios constantemente, você tende a tornar a sua comunicação maçante e, consequentemente, desinteressante. Para resolver isso, você deve enriquecer o seu vocabulário de transições. Esses vocabulários nada mais são do que palavras que você usa para trocar de um assunto para o outro, ou para continuar a falar após uma pausa. Por exemplo, imagine que você está conversando com um amigo seu e, sem querer, você comete o erro de repetir o mesmo vício diversas vezes. Percebendo que isso estava começando a virar um problema, você, ao invés de usar transições como ou tipo, troca para coisas como mesmo assim, na verdade, ou até mesmo pensando nisso. E no final, consegue falar de forma mais fluida, com a mesma pessoa. Perceba que nesse caso, todas as alternativas do exemplo exercem a exata função que o vício teria, mas ao invés de parecer algo maçante, se tornou algo mais interessante. Usando essas transições, você não só enriquece sua comunicação, como também a possibilidade de entrar em novos assuntos de forma totalmente natural. Certamente, algo que muita gente não gosta é do silêncio, principalmente quando se está falando sobre algo. Mas se eu te falar que ele pode e vai ser um ótimo ajudante seu numa conversa. Bom, enquanto se está explicando ou falando sobre algo, é normal que temos que pensar no que vamos falar. E é aqui onde se demanda uma pequena pausa. E são também nessas pausas onde normalmente o vício costuma aparecer com maior frequência. Para resolver isso não é muito difícil. Sempre que você se pegar numa situação onde tenha que pensar demais, apenas pare de falar, olhe para cima, para baixo brevemente ou para algum lugar por um certo momento, em silêncio por 2 ou 3 segundos e depois volte a falar. Por exemplo, suponha que você está conversando com uma pessoa e enquanto você fala, você levemente para de falar só para poder pensar e ver se o que você estava falando realmente aconteceu. E após pensar com calma, você conclui que de fato está falando a verdade e com isso continua a conversa. Sim, eu sei, isso parece estranho, mas quando você faz isso, você realmente pensa para você e não na intenção de falar qualquer coisa para matar o silêncio da conversa. Dessa forma, você consegue concluir exatamente aquilo que iria falar e diminui as chances de, no final, se perder na conversa. Olha, é totalmente normal cometer vícios aqui, principalmente quando se tem várias pessoas olhando pra você. E nesses casos, o nervosismo vai ser sempre presente, até mesmo mais intenso para algumas pessoas. Por esse motivo, a forma como você porta a sua voz e principalmente a sua fala ajudam você a desenvolver melhor a apresentação de qualquer ideia, mesmo que esteja nervoso. Lembre-se que nervosismo não é algo que se perde, mas sim que se lida. Portanto, quando estiver numa situação de nervosismo como de apresentação ou de conflito, procure falar devagar e visando dizer apenas o necessário sobre o assunto. Por exemplo, imagine que você tem que apresentar uma ideia, e enquanto você fala, você percebe que começa a ficar cada vez mais nervoso ao longo do tempo, errando cada vez mais na sua fala. E para resolver isso, você troca uma explicação longa e detalhada por algo mais profundo, porém preciso, dizendo apenas as informações mais importantes sobre o assunto, mas ao mesmo tempo evitando se expor tanto a uma situação extrema como essa. Perceba que quando você faz isso, você se força a ser objetivo na sua fala, e quanto mais objetivo você é, mais clara a sua mensagem se torna, resultando em você não precisando falar muito. Essa é a maneira mais fácil de lidar com o nervosismo em situações extremas. Reduza a velocidade com a qual você fala e aumente a precisão da sua informação. Nessa parte, para facilitar para você, eu vou te passar um guia exato de como você deve pensar para ter clareza na sua comunicação. Bom, toda a história segue uma narração de fatos. Normalmente, você primeiro começa com o que aconteceu, depois com quem aconteceu, onde aconteceu e assim vai. Numa conversa, isso não é tão diferente quanto parece. Nesse caso, a clareza é você simplesmente ter em sua mente a ordem dessas informações, sendo elas o que ocorreu, onde ocorreu, por que ocorreu, detalhes do ocorrido e, finalmente, o resultado desse ocorrido.
Por exemplo, imagine que você está conversando com alguém e no meio da conversa a pessoa te pergunta sobre o ocorrido um pouco extenso. Tentando falar de forma clara, você então aplica a sequência narrativa, dizendo primeiro o que ocorreu, em quais lugares isso ocorreu, o que provocou tudo isso e detalhes que levaram ao resultado final. Perceba que nesse exemplo você consegue ter de forma muito clara tudo o que você queria contar para outra pessoa, mesmo sendo muita informação. Aplicando essa técnica, você não só consegue se comunicar melhor, como também consegue contar qualquer história, mesmo sendo tanto pouca quanto muita informação. E antes de terminar esse vídeo, eu quero te falar um negócio. Não se preocupe totalmente com os vícios que você tem enquanto fala. E olha, como eu disse antes, é totalmente normal usar eles. Em certos casos, até mesmo necessário. Meu objetivo aqui não é ditar exatamente como você deve falar como se fosse um robô. Muito pelo contrário. Na verdade, eu quero que você pegue essas informações e adapte pro seu jeito de falar. Portanto, fale da sua forma, mas tenha em mente que falar melhor não é deixar de ser você.